Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro, no YouTube e nas redes sociais. Muito bem-vindos, quem fala com vocês é o Dr. Paulo. Hoje aqui de frente com o Dr. Paulo, o tema da nossa live de hoje, Eu Tira Dúvidas ao vivo no Zoom. Compartilhe com seus amigos que gostam e que tem alguma dúvida sobre criação comercial, sobre legalização de criatórios, sobre reprodução, sobre manejo, aqui no nosso canal Criador Pro. Eu vou estar colocando aí da nossa sala de bate-papo, Tirar dúvidas, Hoje é o bate-papo. Pergunta Lucas Villanova. Eu gostaria de começar um criatório em minha residência, mas a casa fica em uma região de preservação histórico-cultural, em Recife. O que fazer para saber a possibilidade do empreendimento? Na verdade, se você está, a sua residência é numa área de preservação, você deve verificar isso junto aos órgãos municipais, e estaduais, se é permitido algum tipo de atividade econômica desse porte numa área de preservação. Se você conseguir essa autorização, não tem problema nenhum de você fazer o criatório comercial. O problema é você conseguir, E como é numa área de preservação, você vai ter que ter um documento autorizando a essa atividade. Na verdade, toda área urbana, todo criatório em área urbana tem que ter autorização do município. Então, cada município tem o seu plano diretor, ele permite ou não algumas atividades econômicas em alguns endereços. Então, quando a gente fala em legalização, a primeira coisa que a gente tem que preocupar é com a autorização do município para que possa criar naquele endereço, tá bom? Então, essa é uma característica muito importante. Hoje, com a gente aqui, esse pessoal que está na sala, que entrou, todos eles fazem parte, A gente ajuda eles, a gente está fazendo o trabalho de legalização dos seus criatórios. O Termo Azul aí é de Goiás, seu César é do Rio de Janeiro, Seu César. Tenágoras é de Minas Gerais e América é de São Paulo, Bora lá, o pessoal que está na sala tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário, quer dar algum depoimento? Fique à vontade. Eu estou com uma dúvida. Boa noite a todos. No caso, eu estou vendo muito vídeo, pessoal pondo, que da temporada, nascendo, tudo, e eu estou vendo muita gente tirando e colocando ovo dentro das UTA. Para os animais já nascer dentro da UTA. Isso causa algum problema ou não? Não. Na verdade, assim, eles estão usando a UTA como nascedouros, em vez de eles terem uma chocadeira, um sistema para eles nascerem, deixar eles nascer na chocadeira, eles estão preferindo que faça o nascimento dentro da UTA. A vantagem de nascer na UTA é que já está na temperatura, e não tem o problema do giro, pode machucar um filhote se nascer de noite, E aí tem que ficar rodando esse ovo periodicamente? Assim, não, geralmente eles colocam só no último dia, tem o controle, Então eles sabem que vai nascer naquele dia, eles só colocam naquele dia lá. Aí naquele dia tem que fazer, a movimentação e acompanhar o nascimento. É como se ficasse ali, dependente do nascimento do ovo, tem que colocar lá e ficar cuidando, Porque se o ovo não conseguir quebrar ou começar a quebrar o ovo e não nascer, você tem que ajudar a fazer o nascimento, Mas, assim, em via de regra, não tem necessidade disso. Mas tem muita gente fazendo essa prática de pegar no último dia ou que está vendo que ele começou a quebrar e colocar nas UTA para terminar o nascimento dentro da UTA. Tá? Mas pode ser problema. Não pode, tipo assim, 2, 3 dias antes. Poder até pode, porque a UTA vai manter uma temperatura, Desde que a temperatura seja a mesma temperatura da chocadeira. Só que você vai ter que ficar girando o ovo, manualmente. Esse só é o único problema se você colocar com 2, 3 dias ainda. Então, esse é o único detalhe. Tem gente que não tem chocadeira, tem as UTAs e fica girando o ovo todo dia ali, e choca normalmente dentro de uma UTA. Não tem problema nenhum, desde que a temperatura seja controlada, Você tem que ter As UTAs, o problema delas maior é porque elas têm funções diferentes, Se você tem filhotes alimentando, tem que estar abrindo toda hora, aí você tem uma queda de temperatura muito grande, diferente de uma chocadeira,
as chocadeiras já são meio que programadas para manter muito mais estável a temperatura. Mas a gente sabe que tem gente que choca ovos em caixa de isopor com lâmpada incandescente, coloca termômetro e choca, tá? E nasce sem problema nenhum, só dá um trabalhão, né? Você tem que ter o trabalho de estar girando, já nas chocadeiras é tudo muito automático. Sim. Mas eu vejo também bastante gente fazendo isso agora. Assim, é uma forma de você divulgar, né, o nascimento e mostrar toda a parte de nascer. Essa parte hoje está muito redes sociais, né? Então, todo mundo querendo mostrar, né? E a gente acaba e chama bastante atenção, né? Desde o nascimento, você cuidar até o animal ficar grande, ficar independente. Então, isso é uma coisa bem legal de ser feita. Mas pode sim, viu, Eduardo? Não tem problema nenhum. Doutor, uma outra coisa que eu tenho visto bastante, tem ficado claro assim nas primeiras aulas, o senhor falou bem certo assim, o criadouro ele tem que ter suas alas específicas e determinadas. Por exemplo, nascedouro. Nada de levar o filhote para casa para ficar dando comidinha em casa, tudo. Tem que ser tudo. Mas eu estou vendo na prática, doutor, criadores antigos aí, e os caras, eu acho que perderam essa aula na escola, porque os caras levam para casa, os caras estão levando, assim, e é engraçado porque os caras têm criador em zona rural, que tudo é mais fácil, né? A maioria dos criadores aí aprovados é tudo zona rural. Os caras não ficam na roça, os caras levam para a cidade, tem um quartinho lá, e filme, divulga, e não estão nem preocupados. E aí cuidam sim dentro. Isso é das pessoas que não. Sim, pode ser até criadouros, né, já autorizados e etc., né, que façam isso. O grande, assim, não é por lei, você não pode ficar com o animal na sua casa, né? Você não pode ficar transitando. Animal silvestre, então, é impossível. Se você não tiver uma guia de transporte desse animal para ficar transitando com ele para lá e para cá, aí sim que é um BO. Exótico, até você tá com o animal, tá tratando e tal, mas assim, tentar evitar isso, né? Porque, cara, se você tiver um quarto na sua casa totalmente preparado só para isso, com TAs e tal, mas não está no seu projeto, né? Teoricamente é proibido. Tem que ser feito tudo dentro da área do criadouro. Entendi. Mas a gente vê isso mesmo, Eduardo. Tem muita gente fazendo isso, porque assim, às vezes tem esse trabalho, né? Um criatório meio grande, né? E tem um nascimento de vários filhotes. O cara tem que ficar de madrugada cuidando e tal. Ele prefere levar para casa dele do que ter que ficar indo lá no criadouro, ficar indo nas próprias instalações. Mas isso vai muito do manejo, né? Então, não é correto. Né? Te respondendo, não é correto. Bacana. Mas perante a lei, se for pego, vai responder porque está no local errado. E você tem que ter, pelo menos, uma justificativa do porquê que você está com esses animais na sua casa. Então, você vai ter que apresentar uma justificativa. Pode que não aconteça nada, né? Mas pode acontecer até uma interdição do criatório. Pode acontecer até você perder a sua licença. Vai depender de quem está fazendo essa fiscalização e quem está encontrando o animal. Eu moro, particularmente, a 3 a 5 quilômetros do meu criador. Eu moro bem pertinho. E eu já penso nessa logística. Porque, querendo ou não, se eu tivesse com muito filhote lá agora, eu teria que estar lá agora. Eu não poderia estar no conforto da minha casa. Já coloquei minha área de quarentena no endereço aqui da minha residência. Uhum. Eu coloquei a quarentena aqui. Mas, assim, eu não pensei nessa questão do nascedouro, dessa área inicial que demanda mais tempo, né? Eu já estou amadurecendo lá no criador fazer um quartinho, um local para ter uma cama, tudo, que eu estou vendo que vai precisar de passar algumas noites, um período mais crítico, vai ter que ter uma acomodação onde possa ter uma pessoa para ficar por conta dos animais, né? Sim. Ainda mais que agora a gente não tem quase nada, mas a hora que tiver um fluxo maior, tem uma dedicação maior também, lógico. Mas mesmo com os poucos já dá trabalho, se você não souber cuidar, você fica apavorado, né? Mas a gente já tinha conversado sobre isso. Quarentena você pode ter em outro endereço. Uhum. Agora, o resto das instalações tem que ser num endereço. Você até poderia ter num outro endereço, desde que você legalizasse esse outro endereço também, como uma filial. Você ter a sua casa como uma filial, uma parte do criatório, gera mais trabalho, porque você vai ter que legalizar 2 locais, né? A vistoria tem que ser feita em 2 locais.
mas nada impede de você ter. Eu conheço alguns criadores que têm área rural e tem uma parte essa sala, a sala específica na maternidade, nascedouro e a parte de berçário na casa. Mas dá um trabalho porque você tem que ter, aí tem que fazer, o processo de legalização fica mais caro e assim, eles não gostam muito disso. Quando é perto, né, que você falou, quando é próximo um do outro, ok, mas quando é muito distante, eles não permitem, né? Porque tem que ficar transitando com o animal e animal jovem corre o risco de você ter a perda do animal, ficar doente, né? Lembrar que, teoricamente, o órgão ambiental fiscalizador ele pensa no bem-estar do animal, né? Ele pensa o animal está sempre muito bem cuidado. E esse trânsito, você tem que ter um carro especial, não é colocar numa caixinha e levar, né? Não é assim que funciona, porque eles vão achar que é maus tratos, né? Tem gente que tem em casa lá e bota uma lâmpada, tem 30, 40, 50 dentro de uma caixinha, que está uma sujeira, ele está tratando, mas não é tudo separadinho, UTAs, bonitinho, não. E isso é considerado maus tratos. Tá? Se você tiver um monte de animal dentro de uma caixa na sua casa, sem autorização, mas eu sou criador comercial, mas é assim que você cuida dos filhotes nesse ambiente, você pode acabar tendo esse tipo de problema. O problema é a grande fiscalização, o problema é a denúncia, né? E o pessoal hoje, a gente teve essa semana 2 casos que entraram em contato com a gente, que o pessoal denunciou e foi pego, né? Os animais sem nota, sem nada, e queria uma ajuda. Eu falei, cara, ajuda a gente está dando todo dia aqui na internet, a gente explica, a gente faz. Agora, a gente avisa que você não pode fazer determinadas coisas e vocês continuam fazendo de forma errada. E uma vez que foi pego, não tem o que ser feito. Você vai ter que responder, vai ter que pagar as multas, vai ter que tentar retirar esse problema, porque vai responder processo, e aí você acaba perdendo essa situação. Então, é muito importante entender. Criar animais, você ter um animal em casa como animal de estimação com nota fiscal 2, 3, 4, 5, 6, cada um dos seus recintos muito bem cuidados, limpos, sem reproduzir, você pode ter quantos animais você quiser, desde que você esteja as instalações e tenha condições de cuidar e os animais não estejam sendo maltratados. O problema hoje é você reproduzir animais sem autorização para comercializá-los. Mas eu quero reproduzir só para mim. Mas aí você não precisa, aí você tem que ter uma autorização. Então você, mas eu não quero ser um criador comercial. Então vai como um criador, mantenedor. Hoje não tem, né? Mantenedor também não pode reproduzir. Um criador, um conservacionista, alguma coisa desse tipo, mas você tem que ter uma licença, porque não é permitido. Mas tem o fulano, beltrano, ciclano que conseguiu na justiça. Claro que se você entrar na justiça e der sorte de todo o processo, você pode até legalizar os filhotes que nasceram de forma ilegal. Mas se os pais já estão ilegal, aí não tem o que ser feito, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E hoje, cada vez mais, a fiscalização aperta, porque ele sabe que isso gera milhões e muita gente, e quem está na ilegalidade, eles consideram como tráfico. Mas é exótico. É tráfico do mesmo jeito, porque os animais exóticos que são criados, a grande maioria, estão na lista de ameaçados de extinção do CITES, a lista internacional. Né? A gente tem papagaio do Congo, ecletos, o grande Alexandre, vários são animais que estão na lista de ameaçados de extinção. Né? Então, a gente não pode criar de qualquer forma. Né? Mesmo eles sendo exóticos, existe uma preocupação com esses animais. É que nem no Brasil, né? Se você for pego com um animal que está na lista de ameaçados de extinção, né? Cada animal é R$ 5.000. Os outros é R$ 500 a multa por animal, né? Agora, um que esteja já vai para 5.000. Né? Então, se você tiver 10, já são 50. E as multas são cada vez mais pesadas. E a cara não vai conseguir pagar. Né? Então, acaba perdendo essas oportunidades. Beleza? Mais alguém que está aqui na sala? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Lucas Villanova, exemplo, 3 casais. Há 3 casais nesse local tem que ter, tendo autorização da prefeitura para o local, pode sim, sem problema nenhum. Tenho canários, mas penso em começar com psitacídeos. Pensei nos burques. Seria uma boa opção? As burques são muito legais, além de serem, né, rosas, hoje tem mutações amarela, lutina,
são extremamente dóceis, né? São extremamente mansas, então são animais muito interessantes para se criar como animais de estimação, né? E as crianças adoram, né? Principalmente pela cor, né? E por eles serem muito dóceis. Criatório Requinte. Sou criador amador e comprei agora alguns com nota fiscal. Preciso colocar no CISPAS. Se você é criador amador de passarinhos e você comprou alguns animais com nota fiscal, você só coloca no seu CISPAS, no seu plantel, se você quer reproduzir esses animais que você comprou com nota fiscal. Se você não quer reproduzir, não precisa colocar dentro do seu CISPAS, tá? Só tendo a nota fiscal dele é o suficiente. Se a gente está falando de passarinhos, tá? Doutor, eu estou com alguns casais de pássaro preto no CISPAS. Se eu receber uma visita, uma denúncia aqui hoje, eu tenho o aplicativo, né? Que eu posso abrir lá na hora, mostrar para eles vão conferir o anel, mas tem algum outro documento que eu posso ter? Você tem que ter impresso o seu cadastro técnico federal, CISPAS, você tem que ter a sua lista impressa em mãos e tem que ter as plaquinhas de identificação em cada gaiola dos animais. Só bacana. Isso. Não precisa ter mais nada. Você tem que ter os animais ali, isso é óbvio, né? Com o número do anel certinho. E se não tiver com identificação, eles vão pegar o anel vão pegar o animal na gaiola e vão conferir. Se tiver já tudo identificado, você com a sua lista CISPAS atualizada, com o seu TF atualizado, em mãos, é os documentos que você precisa ter para apresentar para o órgão fiscalizador. Eles vão verificar os animais, é óbvio, eles têm o direito de poder pegar o animal e olhar. Muita gente não gosta, né? Está na época de reprodução, eles vêm, põem a mão, a fêmea abandona. Mas é a fiscalização deles, né? Como é que eles vão verificar o anel se eles não pegarem na mão o animal? Tá. Então, eles têm essa possibilidade. Mas, assim, é muito raro, principalmente que tem pouco animal. Tá? Quem tem pouco animal, não tem problema nenhum. William Silva, moro em apartamento, consigo legalizar? Não, apartamento não. Montar um criatório comercial em apartamento, se for sobradinho de 2 pisos, tá ok. Apartamento de vários andares, não consegue. Tacuna Pesca, boa noite. Doutor, a gente pode criar a ararinha azul no Brasil, se você conseguir adquirir de criatórios comerciais, que não existe, né? Você poderia, tá? A gente tem gente que tem ararinha azul e cria, mas meio que não é muito permitido. Hoje ela é ameaçada de extinção, como criador comercial não está sendo autorizado. Tá? Quem teve lá atrás, conseguiu ela lá atrás, tem direito adquirido. Tá? Quem há 10 anos, 20 anos atrás, 30 anos atrás, teve um criatório comercial e teve ararinha azul como matrizes, se tem até hoje, pode sem problema nenhum. Tá? Só não pode ser a comercialização, mas pode ter sem problema nenhum. Ricardo Custódio, por exemplo, tem um sítio em sociedade, monto um criatório e futuramente compro a parte do meu sócio. Tenho que fazer as licenças novamente? Não. É só uma mudança jurídica de empresa. Você só altera a razão social, o contrato social da empresa, as licenças continuam valendo do mesmo jeito. Não precisa refazer as licenças, não. A licença continua tudo igual. Só vai mudar a razão social. Você pode vender para outra pessoa, a licença continua válida, só vai mudar o CNPJ, né, a compra da empresa, né, a parte dos sócios ali, proprietários da empresa. O resto continua tudo igual. Lucas Villanova, doutor Paulo, qual seria a classificação das agapornis, animais exóticos? Todas elas estão como exóticos em 99% dos estados. Seja bem-vindo, seu Jean. Obrigado. O senhor é da onde, seu Jean? Carazinho, Rio Grande do Sul. Carazinho, lá pertinho da minha cidade natal, Erechim. Opa! Estou de Erechim, sou pertinho aí. O senhor queria alguma coisa? Eu tenho umas Red Ramp, estou querendo iniciar no Ring Neck. A Ring Neck, né? A febre da Ring Neck. Está todo mundo pensando na Ring Neck. Assim, é um bom mercado, cara. Eu aconselho sempre assim, estudar bem o mercado, porque é um mercado, assim, aparentemente muito interessante. Mas tem um cabeça de ameixa que também é interessante, eu acho que está vivo, mais ou menos, né? Depende muito da finalidade, né? A gente tem que. Eu sempre comento aqui nas nossas lives, o pessoal que a gente aconselha. Qual a finalidade que você quer? Você quer vender animal para público da sua região,
os clientes mais próximos de você, ou você quer vender para o Brasil todo? Né? Quer vender, vai vender para quem? Né? Então, essa é a finalidade, porque algumas espécies você vai vender muito fácil na sua região e outras espécies só vai vender para pessoas de outros lugares, né? Sim. E aí a questão de logística tem que ser muito bem feita, porque senão vira uma dor de cabeça, né? Você às vezes monta uma estrutura, tem um criatório top e não consegue distribuir os animais, né? Entregar, vender, aí acaba virando muita despesa, né? Uma curiosidade, esses dias eu lhe perguntei sobre o roxinol do Japão. Uhum. Há muitos anos atrás, quando ele iniciou a entrada clandestina por tráfico dentro do Brasil, eu tive. Perdi contato, tentei entrar em contato com o pessoal que cria, foi me informado que ele era criado só para fins de estudo. Aí, agora, esses dias eu lhe perguntei se tinha roxinol para venda, daí o senhor disse que sim. Sim, tem. Eu tenho basicamente todos os exóticos, eu gosto muito. Passeriformes eu sou apaixonado, gosto muito. Eu tenho pelo menos uns 4, 5 casal sempre de cada, porque é minha paixão. Né? Então, é o que eu gosto, né? Eu falo assim, doutor, eu tenho canário belga, eu tenho diamante gold, eu tenho mandarim, eu tenho todos, eu gosto, entendeu? São animais que eu gosto de criar. E tem os que eu gosto de criar pela parte financeira, né? Então, e hoje tem um mercado bem restrito. Nós tivemos até 2014, eu acho que foi, o roxinol, ele estava proibido. Não é que proibido, só estava proibido nessa finalidade que o senhor falou, que era a criação conservacionista, porque ele é um dos animais que está ameaçado de extinção na lista CITES, grau 1 internacional. E aí o nosso governo ele também colocou ele como animal vulnerável. Mas depois de um certo tempo, devido a não ter uma quantidade gigantesca de criadores, se liberou de novo. Agora está podendo criar comercialmente novamente. Tá bom? Eu que agradeço aí a presença do senhor. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. Ricardo Custódio. Posso colocar no mesmo viveiro filhotes de várias espécies juntas até se tornarem adultas? Ringneck, cabeça de ameixa, lores, papagaio, ecletos? Pode, se o seu viveiro é grande e o trato for igual, só que tem que ter um acompanhamento muito grande para não haver conflito e brigas por espaço, por alimentos e por território. Se eles forem criados desde novinhos, dificilmente acontece. Vai acontecer mesmo na época de reprodução. Quando começar a época de reprodução, geralmente pode acontecer algum tipo de... Algumas espécies são muito agressivas na época de reprodução e pode acontecer alguns acidentes e você pode ter algum prejuízo, alguma perda aí, tá? Doutor, explica a mutação quimera, como ela aparece. Primeiro, mutação quimera não é uma mutação, tá? A quimera, para quem acha que quimera é mutação, na verdade a quimera é uma polimorfofusão nuclear embrionária. É 2 embriões que se fundiram em um único animal. Basicamente, a quimera é como se fossem gêmeos, né? 2 embriões que se fundiram num único animal durante o desenvolvimento embrionário. Se você fizer uma análise genética de um animal que... Geralmente, as quimeras são aqueles animais de 2 cores, né? Metade de uma cor e metade da outra cor. Se você fizer um exame de DNA da parte azul, por exemplo, e for comparar com a parte amarela, já é DNA diferente. É como se fossem 2 animais diferentes. Então, a quimera é um erro. É muito raro acontecer em aves, por causa que, geralmente, não se tem 2 embriões dentro de um ovo. Mas a gente sabe que alguns animais, por algumas disfunções hormonais, podem ter 2 gemas, né? 2 ovos dentro de 2 embriões dentro de um único ovo, e pode acontecer a fusão desses embriões. Tá? Pode acontecer desde lá da fecundação até a entrada dentro da formação da casca, dentro do aparelho reprodutor. Então, a quimera, basicamente, é uma fusão embrionária. Não é uma mutação, tanto que você pode cruzar essa quimera 1 milhão de vezes que ela não vai gerar nenhum animal quimera. E assim, aí você tem que ver qual parte genética o aparelho reprodutor se encontra. Se for na parte azul, vai nascer filhotes portando azul. Se for amarelo, vai portar amarelo. Se for a quimera, 2 cores, né? Então, o quimera ele é um animal que, na verdade, ele é uma fusão, né, embrionária ali. Então, um abraço a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.